Bom, pessoal, boa tarde. Agora é com vocês para mais uma palestra. A Mônica Damaso, ela é pesquisadora da Embrapa Agroenergia e vai falar desafios e oportunidades para biorrefinarias de cana-de-açúcar. Boa tarde, Mônica, é com você. Obrigado. Boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer. Porque seria para ser no outro monitor e aí deu um problema, por isso que eu estou tendo que arrumar aqui a câmera. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, a oportunidade para poder conversar com a equipe, né, do Canaton, com todos os participantes desse tema. Então, é importante que a questão da biorrefinaria da cana-de-açúcar... Então, agradecer, então, a oportunidade e desejar também sucesso a todos os participantes do Canaton. O Marcos pediu para que eu me apresentasse rapidamente. Eu sou pesquisadora da Embrapa Agroenergia, trabalho no laboratório de processos bioquímicos, então trabalho mais especificamente aqui na Embrapa Agroenergia, nesse setor, nesse laboratório. Eu sou engenheira química, tenho mestrado e doutorado em produção de enzimas microbianas e também aplicação dessas enzimas. Aqui na Embrapa Agroenergia, além de eu atuar como pesquisadora na parte de pesquisa, propriamente dita, eu também supervisiono o observatório de tendências da unidade. Então, o que a gente tenta é mapear tendências na área da bioeconomia, na parte em que a Embrapa Agroenergia atua, então tentando mapear essas tendências e agir antecipadamente, tentar identificar oportunidades para a nossa unidade dentro desse tema. Então, antes de entrar especificamente na parte de biorrefinaria de cana-de-açúcar, eu gostaria só para a gente, né, padronizar os conceitos, falar um pouco da bioeconomia, do conceito da bioeconomia, da biorrefinaria. Então, o que é a bioeconomia? Muitos de vocês, né, com certeza já sabem. É uma economia baseada no uso de recursos biológicos em substituição aos combustíveis fósseis. Então, a ideia é tanto complementar, né, o que já vem sendo produzido com combustíveis fósseis, ou mesmo substituir. Então, é a ideia de substituir diferentes produtos que atualmente são produzidos a partir de combustíveis fósseis por biomassa. Isso é uma oportunidade enorme para o nosso país, que tem um agronegócio pujante, tem uma rica biodiversidade, então é assim, uma oportunidade ímpar para o nosso país atuar na bioeconomia. E dentro desse conceito de biorrefinaria, que é exatamente fazendo um paralelo entre tudo que se obtém a partir de combustíveis fósseis, mas agora nesse contexto de biorrefinaria, o bio associado a recursos biológicos. Então, é obter vários produtos, então, biorrefinaria e seus processos, então, são obtidos insumos, energia, biocombustíveis, materiais e produtos químicos renováveis e estratégicos, sendo que, ao longo desse caminho, né, vai se agregando maior valor aos produtos que são gerados. Então, dando continuidade, entrando especificamente na parte da biorefinaria da cana-de-açúcar, então existem, né, assim como o título se propõe, desafios e oportunidades dentro da biorrefinaria da cana-de-açúcar. Então, desafios, romper barreiras, então, tentar romper algumas barreiras de tecnologias, de processos que já vêm sendo utilizados e para obtenção de determinados produtos, mas romper a barreira para que novos produtos, novos processos possam ser utilizados, desenvolver e melhorar esses processos, e, claro, como sempre quando há uma ruptura,
há também a necessidade de uma curva de aprendizado. Por outro lado, são várias as oportunidades, então, a oportunidade de agregar valor a várias correntes que são produzidas dentro da biorrefinaria da cana-de-açúcar e que com elas, né, com esses materiais, né, correntes que são produzidas, agregar valor para obter produtos realmente que possam trazer uma maior segurança energética para o nosso país e maior, né, melhorar a nossa balança comercial. Seja a nossa balança comercial em termos de combustíveis, porque nós temos que importar muitos combustíveis e nós podemos aumentar a nossa produção com a parte de biocombustíveis e melhorar essa segurança energética, e também a questão, né, dos químicos, dos compostos químicos, que muitos são importados e também isso traz um efeito negativo para a nossa balança comercial. Sendo que, claro, obviamente, balanceando, porque não adianta eu ter um processo que seja, que tenha uma viabilidade técnica, se ela não tiver uma viabilidade econômica. Então, isso tem que ser validado e a viabilidade econômica é importantíssima. Então, quais são as oportunidades dentro do processo de produção de etanol, que já está bem estabelecido nas usinas? Então, aqui a gente vai chamar de etanol 1G. Né? Eu não vou aqui me reportar a cada etapa, porque eu acho que os participantes já conhecem isso, né? Inclusive, talvez até bem mais do que eu. Então, a minha ideia aqui não é ensinar como uma usina trabalha, não. A minha ideia, meu propósito é mostrar oportunidades, então ideias do que pode ser aproveitado, do que pode se agregar valor dentro dessas correntes que são obtidas dentro de uma usina estabelecida já para etanol 1G. Então, aqui eu coloquei, né, vocês podem ver que são como se fossem lâmpadas, ou seja, oportunidades, ideias em que possam surgir. Então, aqui o aproveitamento do bagaço que é gerado nessa parte, né, nessa etapa. Aqui o aproveitamento da torta de filtro, o aproveitamento de CO2 e o aproveitamento de vinhaça. Tá? Então, são algumas... claro que eu não vou aqui colocar todas as oportunidades, é uma gama de oportunidades que existem, não vou exaurir em todas as oportunidades, vou citar algumas, inclusive algumas que a nossa unidade já vem estudando, já tem algumas tecnologias em desenvolvimento. Então, uma primeira oportunidade, então, o processo hoje, em algumas usinas, aproveita a torta de filtro e também a vinhaça, né? Então, a torta de filtro passa por uma etapa de compostagem e a vinhaça por um lago de estabilização, já que é muito rica e não pode ser colocada, né, exatamente na plantação assim como está. Então, passa por um, né, processo na lagoa de estabilização até ir para a fertirrigação em canaviais. Então, há uma nova proposta, uma nova visão que eu trago aqui, é uma oportunidade, porque quando se tem a compostagem, esse processo em si, na verdade, de passar por compostagem e por lago de estabilização, ela perde um pouco, assim, da riqueza orgânica, do carbono ali presente, e na compostagem, o nitrogênio, que também é uma fonte importante, né, para os canaviais, em parte é perdido porque há muita formação de amônia, e durante essa formação o nitrogênio se perde. Então, isso é o que, né, se tem estabelecido em muitas usinas, e aqui eu trago um novo conceito. Então, utilizar essa torta de filtro, utilizar essa vinhaça num processo de biodigestão. Então, ali, os micro-organismos vão aproveitar tanto essa fonte rica, né, essa fonte orgânica rica, né, como também vão manter aí os macronutrientes, que são importantes, né, e aí, a partir dessa biodigestão, eu tenho uma nova visão, que é produzir
biogás nesse biodigestor, né, e produzir biofertilizante. Então, o biofertilizante iria, né, continuava indo para os canaviais, e o biogás, que ele pode ser aproveitado tanto para a parte de energia elétrica e, se purificado, também ajudar a abastecer, né, a frota dessa usina, né, no caso. Uma outra visão é aproveitando o CO2 e vinhaça. Então, tanto o CO2 como a vinhaça, eles podem ser aproveitados na produção de microalgas. Então, seria uma outra forma, uma outra visão de oportunidade dentro do conceito de biorefinaria da cana. Com microalgas, a partir da produção de microalgas, eu posso tanto gerar, né, óleos, essas microalgas são ricas em óleos especiais, também em aminoácidos, é possível produzir pigmentos, dependendo de que alga que é crescida, lipídios e proteínas. Então, né, um outro conceito, uma outra oportunidade. Aproveitando bagaço de uma forma diferenciada. Por que eu digo aqui diferenciada? Porque, claro, o bagaço, ele já é muito utilizado, né, em cogeração, mas aqui eu trago uma outra visão, né? Então, parte do bagaço, ele pode continuar sendo aproveitado na cogeração, mas que outras aplicações que esse bagaço pode ter de forma interessante, de forma que se agregue mais valor ainda a esse bagaço. Então, aqui eu tenho, né, uma etapa que seria de redução de tamanho, pré-tratamento e seguindo-se uma separação de celulose e lignina mais a fração C5. Essa celulose, ela pode, né, ela passaria por uma hidrólise enzimática com uso de enzimas, por uma etapa de separação posterior em que se separaria a glicose e a lignina. Então, a lignina, que também é uma ideia, né, calor, eletricidade, eu trago uma visão diferente, uma visão de agregar valor também a essa lignina, de forma semelhante ao que se pensa, né, na indústria de papel e celulose. Então, por isso eu coloquei aqui lignina, outros produtos. A glicose, que iria para uma etapa, né, para um processo de fermentação de C6, a fermentação que já é estabelecida, né, já se tem estabelecida a fermentação de C6 na usina, né, etanol 1G, então essa glicose, ela também iria para a parte, né, destilação, vinhaça e etanol 2G. Então, aí, segurança energética, aumentar disponibilidade de etanol no Brasil. O que eu coloquei em vermelho? Né, são produtos que a gente pode ter ali a partir desse bagaço. Então, a lignina, que vai para outros produtos, a glicose, que vai para o etanol. A gente também pode pensar em termos de açúcares C5 para uma fermentação C5 e também, né, viabilizando, né, tudo, claro, uma análise de viabilidade técnica e econômica, termos aqui também uma produção, né, uma fermentação e produção de etanol a partir de C5. E as próprias enzimas, aí, né, eu tenho meu maior know-how em produção de enzimas, a gente também vai falar um pouquinho dessa parte aqui. Então, na questão de transformando bagaço em glicose, eu falei que aqueles vermelhos são os produtos que a gente pode obter. Então, só repetindo aqui a parte da separação, celulose mais lignina, hidrólise enzimática, separação e a glicose. Então, eu coloquei aqui uma estrela, por quê? Porque, na verdade, a glicose, para uma biorefinaria de cana-de-açúcar, a glicose é uma estrela. Vamos dizer assim, por que estrela? Porque essa glicose, ela pode tanto ser utilizada para a parte de etanol, né? Aí vem segurança energética, como também existe um leque de oportunidades para o uso dessa glicose para a produção de compostos químicos, né? Então, é uma outra vertente bem interessante, que a gente vai falar aqui um pouco. Então, transformando materiais lignocelulose
em glicose. Embora eu tenha falado anteriormente de bagaço, o que eu vou expor aqui é uma oportunidade para materiais lignocelulósicos em geral. Então, para se obter essa glicose, existem 3 pilares que são fundamentais. Então, é o pilar da biomassa, do pré-tratamento e do coquetel enzimático que se usa para gerar essa glicose. Então, é um trinômio, né, e que a gente não pode pensar nesse trinômio de uma forma isolada. Tá? Para obter essa glicose, eu vou depender de que tipo de biomassa que está sendo utilizada ou trabalhada, que tipo de pré-tratamento que está sendo aplicado e o coquetel enzimático. Tá? Então, com isso, nós obtemos, um trinômio para obtenção de forma eficiente, da glicose. Então, transformando o bagaço em glicose, lembrar aqui de uma outra, né, estava lá no nosso fluxograma anterior, né, a questão das enzimas. Então, as enzimas também podem ser produzidas dentro da própria usina. É a ideia que se tem atualmente da produção on-site. Tá? Então, como eu falei para vocês que é um trinômio, então tem que ser pensado biomassa, tem que ser pensado pré-tratamento e coquetel. Então, esse coquetel, o importante, interessante, é que ele seja feito sob medida para a biomassa que se está trabalhando e que tipo de pré-tratamento que foi efetuado nessa matéria-prima, né? E o uso do bagaço, o uso do próprio bagaço para a produção de enzimas, porque nós sabemos que os micro-organismos, eles são induzidos, então eles precisam de fonte de carbono, então eles vão ser induzidos para produzir as enzimas e gerar o açúcar que ele vai necessitar. Então, usar a própria biomassa é uma visão muito estratégica e interessante, ou seja, o micro-organismo que vai crescer nesse bagaço, ele já vai produzir um pool de enzimas que vai ser utilizado, né, que vai de forma eficiente para a hidrólise desse material e produção da glicose. O que se sabe é que, em geral, por uma hidrólise eficiente, cerca de mais ou menos 20 enzimas são necessárias, e o interessante é que seja, como eu falei, um coquetel sob medida, por quê? Para que eu não desperdice. Quando eu compro, né, enzimas e não as produzo sob medida, eu posso estar utilizando além do que eu preciso. Então, estou olhando aqui o meu tempo, transformando bagaço em produtos renováveis. Então, pensando ali naquele slide anterior, da parte do aproveitamento do bagaço. Então, para o bagaço, podem ser produzidos, a partir desse bagaço, açúcares C5 e C6, por catálise química ou bioquímica, um pool de produtos podem ser produzidos, né, tanto biocombustíveis como químicos, também como diós, polióis e ácidos orgânicos. Transformando o bagaço em produtos renováveis, né? Então, transformando que parte do bagaço? Aí já relembrando sempre aquele slide, aproveitando a lignina, que também por catálise química ou bioquímica pode ser utilizado para a obtenção de uma gama de produtos. E a lignina, né, o que se tem realmente assim, é uma crescida, né, da expectativa do uso dessa lignina. Então, vocês podem ver aqui o mercado, a estimativa de mercado dessa lignina, né, para até 2022. Então, agregar valor a essa lignina de uma outra forma. Tá? Então, eu não entrei, né, em questões técnicas, foram abordagens diversas que eu apresentei, depois, na parte de perguntas, a gente pode aprofundar mais, né? E o que eu queria só divulgar para vocês um pouco, né, da nossa unidade. Então, a Embrapa Agroenergia é uma das 43 unidades da Embrapa, é uma empresa vinculada ao MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A nossa fundação foi em 2006, tá? Tá aqui uma foto, né, da nossa estrutura, aqui pelo lado externo, a nossa estrutura física,
eu participo, eu faço parte, como eu falei, do laboratório de processos químicos, mas nós temos tanto um laboratório de genética e biotecnologia, que é o laboratório que o Hugo está vinculado, de processos bioquímicos, e outros, temos também uma área de planta piloto, 2 áreas experimentais e uma casa de vegetação. Então, nós trabalhamos nessas linhas de ação que eu, de uma forma pontual, apresentei para vocês. Então, nós trabalhamos nossas linhas de ação dentro do conceito de biorefinarias, a partir de biomassas, obter produtos dentro, né, dessas plataformas industriais de açúcares, lignina, biogás, bioóleo, algas e óleos vegetais. Nesses eixos estratégicos de biomassa para fins industriais, biotecnologia industrial, química de renováveis e materiais renováveis. Aqui nós temos nossa vitrine de tecnologia dentro daquelas plataformas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, dentro dessa nossa vitrine, tem algumas tecnologias que já foram geradas, inclusive, em pontos dessa apresentação, dessas oportunidades que eu mostrei para vocês. Vocês aqui, a partir desse link, podem visitar, tá, a nossa vitrine, os nossos modelos de transferência de tecnologia. Então, desenvolva uma solução tecnológica conosco, utilize um de nossos ativos tecnológicos, empreenda conosco ou acesse o uso e o conhecimento que geramos. Então, os nossos projetos, eles tanto podem ser parcialmente cofinanciados pela própria Embrapa, tanto para parceiros de porte médio e grande, porte pequeno, micro, e para parceiros de inovação social também. Tá? Nós também somos cadastradas, né? Somos uma unidade Embrapi, na área de bioquímica de renováveis. Todas essas oportunidades que eu listei para vocês, elas estão contempladas aqui, né, dentro da nossa unidade Embrapi. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre nossas tecnologias e possibilidade de parceria, entrem em contato com a nossa chefia de transferência de tecnologia, ou comigo mesmo, vou deixar meu e-mail de contato, e acompanhem a Embrapa Agroenergia nas redes sociais. Eu agradeço pela atenção, eu fico à disposição, se tiver algum tempo, para perguntas. Como eu já falei, eu agradeço, finalizo agradecendo a oportunidade de participação, desejo sucesso a todos os participantes da Canaton. Obrigado, Mônica. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, por favor. Aquele assunto que não quer calar, né? A questão do álcool 2G. Como que você vê o álcool 2G? O que você acha do álcool 2G em relação ao álcool 1G? Se é viável, se tem viabilidade ou não? Bom, como eu falei, na verdade, toda a tecnologia ela só vai para frente se realmente tiver a viabilidade, né, técnica econômica comprovada. Mas, por outro lado, o que eu falei também? Que tem que ser, para a gente poder falar se é viável ou não, isso vai depender muito de qual é a biomassa, qual é o pré-tratamento e o coquetel enzimático que é utilizado. Se eu tiver que pagar altíssimos preços, talvez não seja viável realmente, mas se a gente tiver uma possibilidade de produzir as enzimas de forma on-site e que tudo ali já está na mesma estrutura, vamos dizer assim, e aí eu posso ter o quê? Um número de operações unitárias menor, já utilizar de uma forma mais fácil essa enzima, e também dentro de um contexto que, assim, eu acho que produzir etanol 2G ou produzir outros compostos, porque aqui eu não expus só a parte do etanol 2G, eu abri um leque. Então, se você não produzir só o etanol, mas também tiver a oportunidade dessa de fração, né, de uma parte dessa glicose ir por uma agregação de valor maior, né, para a parte de compostos químicos, e também aproveitar a lignina, porque quando você coloca para queimar, você está queimando tudo, tá? Claro, é importante, geração de energia,
geração, né, para manter a própria usina é importante, mas será que se a gente ponderar com a quantidade de bagaço que é produzida, será que não tem como a gente tornar isso, né, criar novas oportunidades e tornar isso viável técnica e economicamente? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar de uma forma ampla, não é só produzir o etanol 2G, é pensar, como eu falei, associar biogás, biofertilizantes, então é toda uma agregação de valor junto, né? Então, eu não posso falar especificamente sem pensar na questão toda de como eu vou pré-tratar, de que enzima que vai ser utilizada, ok? Legal, Mônica. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o Hugo. E nessa área de desenvolvimento de enzimas e tudo mais, tem se utilizado inteligência artificial, dados e etc. para se fazer algum tipo de trabalho, se você tem conhecimento. E se você acha viável isso. Bom, na parte o que a gente tem muito, né, esse falado, essa parte de engenharia, né, sintética, de novos micro-organismos, novas formas de obter, né, produtos. Então, eu acho que sempre existem, né, perspectivas e novas, como, né, essa questão que você falou, de ser realmente associada e acoplada dentro de um sistema, né, dentro, por exemplo, dessa proposta que eu trouxe aqui hoje para vocês. Eu espero que com a minha palestra, claro, eu não abordei questões técnicas, foram questões mais gerais, mas se vocês puderem também ter essa visão, né, usar um pouco do que eu falei aqui né, vão ter etapas agora competitivas, então, para a gente não ter, né, abrir nossa mente, abrir nossos horizontes, porque eu acho que tudo, hoje em dia, né, indústria 4G, eu acho que tudo tem como ser aproveitado, melhor aproveitado, e esse evento, com certeza, está agregando para o setor, né, e fico disponível, eu deixei aqui meu e-mail, caso pessoas queiram fazer contato, com dúvidas, empresas tenham interesse em conversar mais conosco, estamos abertos, tá, e disponíveis para essas, né, para futuros encaminhamentos. Agradeço, Marcos.